A paz do Senhor Jesus Cristo para com todos, amém? Minha irmã, meu irmão, assim como eu tenho dito, postado o vídeo anterior, um tema. O tema que fala, a minha salvação, ela depende dos requisitos da religião ou crer em Jesus e viver os teus ensinamentos. Irmãos, irmãs, a Bíblia, ela vai nos mostrar um diálogo entre Jesus e um sacerdote, um fariseu, um homem da lei, um homem com conhecimento, um homem instruído, um homem que vivia debaixo de um contexto religioso, um homem que era saudado, respeitado pela sociedade, um homem que, quando ele passava ali, vai um homem de Deus. Uma pessoa que chegava, acredito eu, em determinado comércio, ele tinha preferência. Por quê? Porque ele tinha uma posição eclesiástica. Ele era uma pessoa religiosa. Ele era uma pessoa de posse, ao qual eu acredito eu que do pequeno ao maior ele tinha um respeito. Mas dentro do diálogo que ele tem com Jesus, Jesus ele mostra para Nicodemo que a religião não é nada. A religião sem mudança de vida não é nada. A religião sem uma transformação por Deus não é nada. Eu posso viver um contexto religioso, um contexto de doutrina, de ensino, de regras implantadas por homens, né? E respeitá-las todas, mas não ter uma vida com Deus, não é nada. Jesus mostra isso para Nicodemo. Não há mudança através só do exterior. Não há mudança, não há transformação através só do aspecto de mostrar para a sociedade algo que de verdade eu não sou. Eu não me transformei. Eu posso mostrar uma aparência, eu posso mostrar através do contexto religioso, do contexto doutrinal, aquilo que a igreja ela implantou, ou o pastor ele teve uma ideia, um pensamento, e implantou aquilo como lei, doutrina bíblica, mas não é uma doutrina bíblica. É apenas um regimento da igreja. Não é que quando eu deixo de cumprir um regimento da igreja que eu pequei contra Deus. Não é. Nicodemo, ele vivia dentro de um regimento de religião. Nicodemo, ele vivia dentro de um contexto da lei farisaica. Mas ele não tinha uma vida de transformação. O que acontece hoje em dia, nós muitas das vezes, eu estou me incluindo nisso, nós muitas das vezes nós nos preocupamos em mostrar uma aparência para os homens, né, de corte, de veste. Não estou dizendo que você tem que andar pelado, não é isto. Mas o que vai mostrar para nós é a mudança interior, ao meu caráter e a minha postura. Jesus, como disse para Nicodemo, é necessário que você venha nascer de novo. Que Jesus está mostrando para ele, ó, a sua religião, o que você está vivendo através da tua religião, ela não vai te salvar. O que você está vivendo através do conceito doutrinário da igreja, ela não vai trazer mudança. A verdadeira transformação é quando eu aceito Jesus e deixo Jesus fazer mudança na minha vida, através do ensinamento dele. E Jesus disse que ele não veio fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Então Jesus está mostrando para ele, ó, eu estou aqui vivendo o contexto da palavra.
É o contexto daquilo que foi escrito, que sempre esteve ali. Eu vim viver aquilo que o Pai me enviou a fazer. Então, meu irmão, se eu e você não viveu o contexto daquilo que a Bíblia nos ensinou e só viveu o contexto da doutrina, dos dogmas, das restrições, daquilo que o homem implantou, irmão, eu só estou vivendo para agradar o homem. Apenas eu estou vivendo para agradar aquele líder ou aquela líder que implantou alguma ordem dentro da igreja para ter domínio. Para ter domínio de mim, para ter domínio de você, para ter controle. Só que eu vou te falar algo para você, minha irmã, meu irmão. Você é serva de Deus, eu sou servo de Deus. É a Ele que eu tenho que constar conta. É a Deus. Através das minhas ações, através das minhas atitudes, é a Ele que eu devo constar conta. E a gente fica se preocupando muitas das vezes, meu irmão, de agradar o ser humano, esquecendo que no dia do Senhor não vão ter que prestar conta a Ele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Independente de que seja grande ou pequeno, todo mundo vai chegar diante de Deus. E agora eu te faço uma pergunta. Eu estou vivendo o contexto bíblico ou o contexto religioso? Eu me tornei uma pessoa religiosa? Uma pergunta que eu faço para você e para mim nessa noite: nós nos tornamos uma pessoa religiosa ou nós nos tornamos uma pessoa serva de Deus? Porque isso é isto que Jesus fala quando Nicodemo: é necessário nascer de novo. E ele vai e pergunta para Jesus: como assim? Como eu já sendo velho, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E não é esse tipo de nascimento. É transformação, minha irmã. É vida com Deus. É renúncia. É isso que Deus quer de mim e de você. Renunciar todo dia ao pecado. Renunciar todo dia aquilo que nos atrapalha a nossa comunhão com Deus. Não é eu viver um contexto de religião, achar que está tudo muito bem, achar que está mil maravilhas. Não é isso que Deus está nos ensinando. A minha salvação não depende do contexto religioso, mas depende de compromisso com a palavra. A minha salvação, ela depende daquilo que eu faço diante de Deus. Como que eu sou, como eu tenho postado, se realmente houve transformação de vida, se realmente houve transformação de mente, de ações. É isto que Jesus veio ensinar. Foi isso que os discípulos, os apóstolos ensinaram. Mas hoje nós estamos vivendo, se preocupando muitas das vezes de viver debaixo do contexto religioso. O contexto que só muda por fora. O contexto que não muda, não transforma ninguém. E muitas das vezes, minha irmã, a religião traz divisão. A religião, dentro da teologia, de interpretações, ela traz divisão, ela traz calvinismo, ela traz arianismo, ela é só questão de briga de interpretação. Mas Jesus ele não veio para isso. Jesus ele veio moldar, transformar, levar novamente eu e você que estava perdido para a presença do Pai. Eu e você que estava destituído do reino de Deus. Eu e você estava fora, estava destituído. Jesus veio nos trazer novamente para a presença de Deus. Jesus veio nos trazer novamente para a parte central, que é a palavra. Minha irmã, se eu não vivo a palavra, mas se eu vivo o contexto religioso, eu estou fora da palavra. Não há salvação. Não há salvação. Salvação é mediante a Jesus.
não é mediante a religião. Não é a igreja tal que vai me salvar, não é a igreja tal que vai me salvar, mas a salvação ela veio mediante a Jesus. Se eu não tiver uma vida de transformação através de Jesus, estou lascado. Eu posso viver 30 anos dentro da igreja como religioso, mas não viver uma transformação de vida. Mudar por dentro, mudar o caráter. A Bíblia nos fala sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era dos judeus. Mas no dia que ele verdadeiramente, ou como se faz fazer caso, muitas às vezes nós podemos estar dentro da igreja e não servir a Jesus. Muitas às vezes nós podemos estar cantando, pregando, participando da ceia e não servindo a Jesus. Nós fazemos parte muitas das vezes dentro do contexto religioso, mas não houve transformação. Zaqueu, todos nós sabemos a história. Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. O que me mostra isso aí? Zaqueu, antes de subir na figueira, acredito eu que ele falou assim: Senhor, eu via dentro do contexto da linhagem judaica, mas ainda não te conhecia. Quantos de nós estamos dentro do contexto da religião, mas não conhece a Jesus ainda? Como assim, pastor de casa? Porque se eu e você, estou falando de maneira geral, se nós conhecer Jesus de verdade, pela palavra, pelos teus ensinamentos, aí sim que vai haver transformação de vida. Aí sim que vai haver salvação. Amém, minha irmã? Só através de Jesus que vai haver um verdadeiro ensinamento. Só através de Jesus que Ele vai nos conduzir. Não vai ser a Batista, não vai ser a Assembleia, não vai ser Deus Amor, não vai ser nenhuma dessas igrejas que vai descer. É Jesus que vai descer nos ares. E a tua igreja, que igreja é essa, pastor Cássio? A Bíblia não fala o nome dessa igreja. Se é batista, que tipo de religião que é. Mas a Bíblia fala que a igreja vai ser levada até as nuvens, vai encontrar com Jesus. Não é o contexto de religião que eu venho falar. Eu venho falar para você e para mim nessa noite. Vamos viver Jesus. Vamos viver a tua palavra. Para que a sua igreja, você, minha irmã, para que a tua igreja, você, meu irmão, para que a tua igreja, você, jovem, moça ou ancião, se encontrar com Ele. Não dentro do contexto religioso, mas um contexto de compromisso que Deus quer de mim e você, através do teu ensinamento. Vamos viver o que Jesus nos ensinou.